Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa 21ª live da colorimetria, né? Que é essa live da semana, né? Ali dessa maratona da colorimetria de sucesso. Bem, e se você é cabeleireiro iniciante, se você é auxiliar de cabeleireiro, aquele profissional que ainda se sente um pouco inseguro, fica aqui comigo que eu tenho certeza que até o final você vai sair daqui sabendo pelo menos o direcionamento que você tem que ter para criar uma cor chamada Marsala. Isso mesmo. O tema da live hoje é como criar uma tonalidade de Marsala para o cabelo da sua cliente. Isso aí. Então veja só. Talvez você, enquanto profissional da área da beleza, já tenha, né, percebido isso e tenha ficado muito claro para você que a cada mudança de estação também mudam o quê? As tendências de moda, né? Os figurinos vão sendo modificados e não somente os figurinos, bem como as maquiagens, além das maquiagens, né? Toda aquela forma, às vezes vai ser um olho mais forte, a cor, e em contrapartida a boca numa tonalidade mais suave. Outras vezes a cor vai estar mais assim profunda, vibrante nos lábios e os olhos nem tanto. E a mesma coisa acontece com os cabelos. A cada mudança de estação, de acordo com o que está ali naquela estação que entrou, também vai ser modificada a tendência de moda em tonalidades, ou seja, em nuances para os cabelos da mulherada. Geralmente, quando é verão, as mulheres preferem nuances mais claras, nuances mais quentes, calorosas, vibrantes. Em contrapartida, quando é inverno ou outono e inverno, elas vão migrando. Parece que aquela cor tão, né, aberta, tão luminosa, nem combina tanto com a vestimenta. E aí, né, vem a procura para que você, colorista, consiga entregar a ela uma cor que está dentro dessa tendência de moda daquela estação do ano. E sendo assim, claro, né, você deve estar se perguntando, mas por que muda tanto? Por que tem que ser a cada estação do ano que vai mudar essa cor? E por que eu não posso usar uma cor vibrante ou uma cor fechada o ano todo? Claro, se você se identificou muito, se a sua cliente já se identificou com uma determinada nuance, com uma determinada altura de tom e ela quer ficar ali, ela não pretende ficar modificando, é um direito que ela tem, né? Mas nós sabemos que também existem aquelas clientes que são camaleoas, que gostam de estar mudando não só a cor, mas o corte, todo o aspecto, o visual em geral. Às vezes tem clientes que, às vezes, na realidade, a cada 3, 4 meses, quando ela vai ao salão, ela te pede para fazer uma modificação. Ou ela muda a emissão de reflexo, ou ela muda a altura de tom, ou ela coloca uma mecha como adereço, ela muda o corte, às vezes ela vai estar com uma textura mais encaracolada, mais crespa, no outro dia ela já está com o cabelo mais pro liso, ela te pede um procedimento de selagem e assim por diante. Então, é graças a esse perfil de cliente que nós, né, podemos, né, desenvolver melhor as nossas habilidades enquanto colorista, certo? Bom, e de onde é que vem, né, essas modificações? É por meio de estudos e análises que os próprios, né, estilistas de moda, os figurinistas, os coloristas, né, os estilistas de corte e os maquiadores vão fazendo, né, estudos e análises. E quando eles fazem esse tipo de estudo, eles buscam, né, uma inspiração. Tem sempre uma fonte inspiradora. E geralmente essa fonte, né, de inspiração vem da arquitetura, tá? Os cortes de cabelo geralmente vêm com aquela geometria que eles buscam assim em prédios, edifícios muito com uma geometria muito diferente e assim por diante, tá? Na natureza, as cores principalmente, né, a fonte de inspiração principal das cores que nós temos nos cabelos, elas são extraídas da natureza. Se você parar para observar,
em sua grande maioria, as cores, ou seja, as nuances de moda das tonalidades que vêm aí para as cores de inverno, geralmente elas são extraídas o quê? Daquelas folhagens de outono, né? Aquelas folhas secas, aquela mescla, né? Porque cada região possui, né, folhas avermelhadas, folhas em tonalidades de açafrão, folhas em tonalidades assim, né, extraídas, por exemplo, até das próprias ervas, né, dos condimentos que nós utilizamos, inclusive na nossa culinária. E até da culinária, sim, nós tivemos aí alguns anos atrás, tonalidades como do cominho, tonalidades do sálvia, que tudo você vai mesclando e vai criando novas nuances para os cabelos. O açafrão, o canela, o amêndoa, são todos elementos que nós utilizamos, que são extraídos da natureza, mas também vem ali, né, para colaborar um pouquinho mais com toda essa criação e essa arte de acordo com cada modificação, com cada mudança de estação pela qual nós passamos, tá? E aí, de repente, né, você vai pensar assim, nossa, que interessante. E com isso, o que acontece, tá? Uma outra fonte de inspiração também, que eu acabei de me lembrar agora, é as tendências de moda retrô, ou seja, aquelas que já foram utilizadas em décadas passadas, mas que esses estilistas, que esses coloristas vão buscar lá no passado inspiração e eles trazem, né, para os dias atuais essas tendências mais repaginadas. E quando eles fazem essa tendência mais repaginada, as cores, por sua vez, começam a ganhar novas nomenclaturas. Então, aquela cor que antes tinha um determinado nome, vai ganhar uma nova, né, nomenclatura e a partir disso ela recebe também um certo glamour em torno dessa nova nomenclatura, que por sua vez vira o quê? Uma febre, né, no mundo, né, no mercado da beleza e também da moda, certo? Bem, ok, então essas cores ganham, né, essa nomenclatura, ficam glamourosas e viram uma febre, exatamente como aconteceu com o caso do Marsala, tá? E foi por isso que eu fiz essa, né, eu voltei um pouquinho para falar sobre isso, para essa introdução, para que a gente pudesse realmente falar de fato sobre o Marsala. Se você procurar, né, num leque de cores, você nunca vai encontrar um Marsala pronto, puro, perfeito. Porque, como vocês já sabem, e eu já expliquei para todos aqui em outras aulas, se você quiser pode conferir lá no meu canal da Beleza na Íntegra, tem vídeos falando sobre essas cores primárias, cores secundárias e terciárias. E o Marsala é uma dessas, são cores criadas, porque não existe uma cor dessa pura, pronta. Então, todas as outras cores, né, partem e são extraídas das três cores primárias, ok? E o Marsala, o que aconteceu com ele, tá? O Marsala, existem, na realidade, divergências com relação à diversidade, né, de cores e definição para essa cor em si. Por quê? É uma cor que ela tem variantes. Mas como assim? O que é então a cor Marsala? O que vem a ser esse Marsala? Bom, então o Marsala eu deixei preparado aqui para vocês, tá? O Marsala, na realidade, ele é uma tonalidade da gama dos vermelhos. Então ele faz parte dos vermelhos? Calma lá, nem tanto. Ele faz parte daquela gama de cores, né, que são extraídas dessa cor primária, que é o vermelho, mas tem hora que ele vai mais para uma tonalidade que vai para o vinho púrpura, tá? Que o púrpura é uma tonalidade de rosa, de violáceo, só que ao mesmo tempo não pode ser tão claro, mas veja que o Marsala, na realidade, ele navega entre as tonalidades do vermelho, porque ele faz parte também dessa gama de vermelhos, mas ao mesmo tempo ele navega aqui, olha, entre uma tonalidade de vinho púrpura. É só isso? Não.
é extremamente importante que você entenda que o marsala, para você criar um marsala, você tem que entender que esta cor ela foi extraída de 3 tonalidades. Como assim? De um vermelho, tá? Que é uma cor primária. Ele tem uma tonalidade que vai dar a essa cor uma peculiaridade, ou seja, uma característica muito importante, que é uma tonalidade de marrom, mas é um marrom que não é fechado, é um marrom mais terroso. Ou seja, aquela tonalidade de marrom que vai servir para dar o quê? Uma certa profundidade e ao mesmo tempo uma abertura, tudo isso um mix ao mesmo tempo. E por sua vez, quando ele vai caminhando para aquelas tonalidades, né, de um vinho, né, que não é um Bordeaux, muitas pessoas confundem, mas ele vem aqui com a adição do roxo, ou seja, do violeta. Então, para você construir uma cor marsala, é essencial que você tenha a mistura dessas 3 tonalidades. Então, significa então que o marsala é uma cor que faz parte da gama dos vermelhos. Sim, faz parte da gama dos vermelhos. E ela se posiciona entre o vermelho e o vinho. Porém, tem o quê? A adição de um subtom de marrom terroso, mas ao mesmo tempo sem perder a intensidade, ou seja, a vibração do vermelho. E quando eu falo, tá, gente? Quando eu falo de um fundo levemente terroso, eu estou me referindo à profundidade dessa cor do marsala. E ao mesmo tempo, quando eu falo em intensidade desse vermelho aqui, olha, eu estou me referindo à vibração dessa cor. E inclusive, essa vibração também pode ser alternada de acordo com o quê? Com a quantidade, ou seja, a adição de violeta que eu adiciono a essa formulação para criar esse marsala. Então, é exatamente por essa razão, é daí que todos os coloristas sentem uma enorme dificuldade em criar essa cor para o cabelo da cliente. Então, deu para entender a dificuldade maior? Porque não é uma cor pronta, não é uma cor exatamente vermelho, não é uma cor acaju, não é uma cor bordeaux ou vinho. E também não é uma cor violeta. Que confusão, que salseiro é esse? Exatamente, porque, como eu acabei de explicar, ela precisa ter essas 3, né, cores para que você crie uma tonalidade do marsala. Agora, o que é importante você entender, né? É que, justamente por ela ter essa tonalidade, né, que vai para esses violáceos, esse púrpura, é que vem o nome dessa cor, porque ela foi inspirada, como eu acabei de falar agora há pouco, existem as grandes inspirações, né? Os coloristas inspiraram, né, essa cor foi extraída, foi inspirada por um vinho italiano. Então, você já fala assim, pô, então é vinho. Não, não é totalmente um vinho. É uma nuance violácea, uma nuance que tem um leve quê de vinho, mas ao mesmo tempo também tem um quê de vermelho. E ao mesmo tempo, uma profundidade de cor terrosa, marrom terrosa. Agora, então, como é que eu crio de fato uma cor assim? Vai depender o quê? De vários fatores. Então, assim, você tem que lembrar o seguinte: tudo depende da quantidade, ou seja, a proporção, tá? De cada uma dessas cores que você vai adicionar na sua fórmula para criar esse marsala. Então, é importante você se lembrar que é uma cor que faz parte da gama dos vermelhos e que ela se posiciona entre o vermelho e o vinho púrpura. Mas ele tem o quê? Um fundo levemente marrom terroso. Quando você colocar isso aqui na sua cabeça, você vai começar a conseguir construir essa tonalidade de marsala com propriedade para o cabelo das suas clientes. Tá? Agora você de repente vai falar assim para mim, então como é que eu faço para criar essa cor? Você tem que lembrar do seguinte: toda cor
para que nós possamos criar uma cor, nós precisamos de ter, tá? Aí uma questão de fundo de clareamento. Além dessa questão do fundo de clareamento, nós também precisamos nos lembrar que qual é o resultado de cor? Vocês sabem, porque eu já falei isso aqui em outras aulas, e quem é aluno meu do Desvendando a Colorimetria sabe disso de ré, cor e salteado. Resultado de cor nada mais é do que a soma do fundo de clareamento encontrado mais a nuance aplicada. Então, veja o seguinte, que para que eu consiga construir uma tonalidade de marsala, tá? Eu preciso de entender o seguinte, existem variantes. E se eu vou com uma variante que vai mais para o violeta, significa que essa minha nuance vai transparecer oticamente mais fechada, mais escura. Por quê? Porque é uma nuance fria. O roxo é uma nuance fria. Por sua vez, se eu coloco uma quantidade de marrom muito grande, eu vou abafar. Essa cor vai ficar opaca e neutra demais. E por sua vez, se eu coloco muito vermelho, essa cor vai parecer aos olhos muito mais para o vermelho ou para o vinho do que para o violeta em si, correto? Então, essas variações, inclusive, elas vão variar assim, vai te dar uma tonalidade. Me dê um exemplo, então, Rê, de que cor de cabelo ou alguma cor da natureza que você possa me dizer, isso daqui é uma tonalidade de marsala. Berinjela. Então quer dizer que aquela berinjela que a gente compra no supermercado exatamente, é uma das variantes de tonalidade do marsala. Qual outra? O vinho púrpura, tá? Então, para você que é aquela pessoa que adora tomar um vinho, principalmente agora no inverno, o que acontece? Essas pessoas vão desenvolvendo a aptidão de, inclusive, conseguir detectar a coloração desse vinho e detectar, inclusive, de qual uva foi extraído. É a mesma situação do marsala, ok? Então, veja só, tá? O marsala, como que você vai construir, então, esse marsala? O primeiro passo é lembrar dessa regra máxima da colorimetria que eu acabei de falar. Qual é? Resultado de cor é a soma da nuance a que eu vou aplicar mais o fundo de clareamento que foi revelado ali para mim, correto? Isso vocês já estão sabendo, afiadíssimos. Então eu dividi aqui, para que alguns caminhos para que você consiga de fato realizar, tá? Um marsala perfeito para entregar para a sua cliente. O primeiro passo é o quê? Identificar o fundo de clareamento. Rê, mas isso você sempre fala. Ok, porque isso é regra que nós, como coloristas, temos que saber ali, na ponta da língua. Rê, é só o fundo de clareamento de onde eu vou chegar? Não, você também precisa saber o fundo de clareamento ideal para que você crie aquela cor. Lembra que eu já passei aqui outro dia na live um exercício de desmembrar a cor para que você consiga entender sobre sobreposição de fundo de clareamento? Exatamente. Se você perdeu essa live, corre lá no meu canal da Beleza na Íntegra, porque eu expliquei muito bem sobre essa sobreposição, como sobrepor um fundo de clareamento indesejado ou como acentuar esse fundo de clareamento quando ele é favorável a você, tá? Então, é essencial que você identifique, esse é o seu primeiro passo, identificar
qual é o fundo de clareamento ideal para se criar uma tonalidade de marsala. Agora raciocina aqui comigo. Se o marsala é uma nuance que faz parte da gama dos vermelhos, significa que o fundo de clareamento ideal para você criar uma tonalidade de marsala, ele tem que ser vermelho ou tem que ter lá dentro, nesse fundo, esse pigmento residual de vermelho. Por quê? Porque você precisa dele para ajudar com que você consiga criar essa tonalidade de marsala. Neste caso, você não vai ir contra, você não vai sobrepor esse fundo de clareamento encontrado. Você vai utilizá-lo a seu favor para criar essa nuance, né, violácea ali, que é do marsala, ok? E como eu falei para você, o que você vai ter que raciocinar então? Quais são as alturas de tom que vão te entregar, né, esse fundo de clareamento com tonalidades de vermelho, com pigmentos residuais em vermelho? Você vai desde o número 1 até o número 5 e até mesmo no 6, porque no 6, para que você tenha o fundo alaranjado, você também tem uma pequena porção ali, às vezes até considerável, de vermelho para formar esse laranja. Então, veja que, então quer dizer que dá para eu criar um marsala em cima de uma cor na altura do 1, do preto? Difícil, gente. Nesse caso, é mais difícil, porque o preto ele tem uma concentração de azul muito grande. E isso vai o quê? Não existe a compatibilidade para que você entregue o quê? A vibração, a intensidade daquele vermelho que tá aqui, tá? Que você precisa, ó. Vai faltar essa vibração aqui para que você precisa para entregar esse vermelho legal, bonito ali para eles, ok? Então, veja só. Então significa que a partir do 2 eu já consigo? Provavelmente a partir do 2 você vai conseguir entregar, só que vai entrar dentro daquelas variantes. Se você for preparar uma cor de marsala para aquele cabelo que está na altura do 2, você vai encontrar como resultado sempre uma cor mais violácea, ou seja, mais para o vinho do que para o vermelho em si. Agora, a partir do 3, do 4, do 5 até chegar no 6, você vai encontrar um vermelho marsala. O fundo de clareamento vai ser vermelho e você vai conseguir criar uma tonalidade de marsala maravilhoso para o cabelo da sua cliente. Por quê? O fundo do 3 é um vermelho já um pouco menos fechado, ele já é mais aberto do que do número 1 e do número 2. Por sua vez, do 4, melhor ainda, e do 5, aí a coisa começa a ficar top 10, ok? Do 6, ótimo. Para que você tenha aquela cor, né, de marsala bem púrpura, bem pro vermelho também. Depende, ali na altura do 6 você pode brincar e nadar de braçada para criar. Na altura do 5 também. Do 4 já, 3 e 4 já um pouco menos. O 2 menos ainda, tá? Então veja só, vamos lá que eu vou começar a explicar isso. Então o primeiro passo é identificar esse fundo de clareamento, qual é o ideal para que eu possa criar? Então, eu acabei de falar para vocês que o fundo de clareamento ideal é aquele que tem, né, o pigmento residual de tonalidades vermelhas. Então, quando eu olho para aquele fundo e eu vejo que aquele fundo está me mostrando uma emissão de reflexo, ou seja, um pigmento residual vermelho ou laranja, ou vermelho alaranjado, ó, perfeito, esse daí é o ideal para eu criar o meu marsala. Primeiro passo é esse. E o segundo, escolher a nuance de reflexo mais apropriada para você criar esse marsala e também um intensificador, ou seja, um reforçador de cor. Então, pera lá. Sabe o que acontece? Lá na cartela de coloração que eu costumo trabalhar, lá daquela marca, que eu já tenho lá no meu salão, tem lá na cartela, eu já olhei, tem lá uma tonalidade de marsala, inclusive muito bonito, e ele faz parte lá no box, ou seja, lá na série das famílias de
cores violeta. Eu não posso usar aquele lá? Experimenta. Depois você me conta, tá bom? Porque eu tenho certeza que você não vai conseguir entregar o resultado dessa cor perfeita para sua cliente. Não vai entregar a ela o que ela quer. Por quê, Rê? Porque resultado de cor é que a soma do fundo de clareamento encontrado mais a nuance aplicada. Então, Rê, mas você já me falou que o fundo ideal é o vermelho. Eu chego na altura do vermelho, naquele fundo, e aplico aquela nuance lá. Não é simplesmente assim que a gente cria a cor. E eu já expliquei isso aqui, tá? Então, como é que você vai fazer? Veja só, eu estou te dando o caminho das pedras. Os dois principais passos que você tem que ter é esse. Identifica qual é o fundo de clareamento ideal para se criar o Marsala. Segundo, escolhe a nuance mais apropriada. E aí está o pulo do gato. Por quê? É aí que você vai pensar o seguinte. Bom, para eu entregar essa cor para minha cliente, ela vai ter que apontar e me dar um direcionamento de qual tonalidade de Marsala é o desejo dela. Porque, como eu já expliquei aqui no início da nossa aula hoje, o Marsala é uma cor que tem o quê? Variações. Se tem variações, ela pode ir tanto para uma tonalidade mais vinho, mais vermelha, ou até para uma tonalidade mais terrosa, ou ainda para uma tonalidade mais púrpura, mais violeta. Rê, e aí? Como que a gente faz com isso? Você dá a cartela para a cliente, se não tiver na sua cartela daquela coloração que você já está acostumado a trabalhar, você pega lá nas redes sociais, pega tudo quanto é revista, você olha e mostra para ela uma variedade de nuances que estão lá sendo rotuladas, nomeadas, né, como Marsala. Manda ela colocar o dedinho na cor que mais agrada e pede para ela, com certeza, se é aquela. Diríamos que ela escolheu aquela nuance e você de cara já bateu o olho e percebeu que um Marsala para sua cliente é uma tonalidade mais para o vinho. Então, significa que para criar um vinho, você já sabe qual é o seu terceiro passo, então? Estrela de colorimetria. É por meio dessa estrela que nós vamos, né, enquanto coloristas, ter as referências de que cor eu preciso adicionar para criar uma nova cor, que cor eu preciso mesclar, ou para neutralizar, ou para adicionar ali e acentuar a vibração de uma outra cor, ou para dar profundidade. Quem me dá todo esse direcionamento é a estrela de colorimetria, tá? Então, é ela que vai te ajudar a encontrar o quê? A melhor nuance para que você possa criar essa tonalidade de Marsala que a sua cliente deseja. Rê, eu posso simplesmente ir lá e pegar, vamos supor assim, minha cliente pediu na altura do 5, eu sei que você já falou aí, então uma tonalidade de marrom, então eu posso colocar lá uma tonalidade de um chocolate e colocar misturado lá uma tonalidade do vermelho e eu ponho um pouquinho de uma tonalidade que é para o irisado e aí tudo fica certo, eu criei um Marsala? Não. Rê, então é difícil demais? Não é. É simples depois que você aprende. Enquanto você não aprender, você vai sentir dificuldade em executar e criar uma cor assim. A partir do momento que você conseguir fazer esse raciocínio que eu estou tentando fazer com que você construa aí na sua cabeça, aí sim você vai falar, nossa, era muito fácil. Nossa, agora eu consigo fazer fácil, fácil, fácil demais. Inclusive com as variantes do Marsala. Viu só? Então, como é que você vai fazer, tá? Então, a primeira coisa que você tem que levar em conta é esses passos que eu acabei de falar. O primeiro passo, identificar o fundo. Segundo passo, escolher a nuance. E, inclusive, esse intensificador, porque é ele que vai te dar a tonalidade mais para o berinjela, mais púrpura, mais violácea, ou se ela vai te dar a tonalidade mais para o vermelho, ou mais para um terroso, ok? Então,
Veja só, como é que você vai fazer, tá? Então, vamos lá. Diríamos que você tem uma cliente que tá lá e ela te pediu que ela deseja ter uma tonalidade, como eu acabei de falar, mais para o violeta, tá? Então, ela deseja ter uma tonalidade de marsala mais para o púrpura. E o cabelo dela está na altura natural. Então, vamos lá. A altura de tom natural dessa cliente aqui é o 6, tá? Então, vamos lá. Não existe cor cosmética, ainda é a primeira vez que ela vai fazer, e ela chegou lá e falou para você que gostaria, que deseja ser 6. Uma vez que ela deseja ser 6, e ela te falou que ela viu numa revista, ela te mostrou uma tonalidade do marsala bem assim pro púrpura, aquele que você não consegue identificar se ele é um vermelho ou se ele é um violeta. E aí você vai falar o seguinte, bom, então se ele tá no 6, eu não preciso clarear tanto esse cabelo. Se eu utilizar um oxidante de 20 volumes, eu vou chegar em qual fundo de clareamento? Provavelmente eu vou chegar lá na altura quase do 8. É meu desejo chegar aqui? Não, porque o 8, qual é o fundo dele? Amarelo, ó. Correto? Ó. Meu fundo aqui é amarelo. É uma cor, então, que é legal para eu chegar com 20 volumes? Não. Então, neste caso aqui, tá? Eu posso utilizar o 20 volumes, eu vou chegar no 8, aí vem aquela regrinha da colorimetria que eu falei agora há pouco. Toda nuance fria dá a sensação ótica de meio tom mais escuro. Significa que se você, ela já falou que o desejo dela é ter uma cor mais violácea, uma cor mais púrpura. Sendo assim, você vai ter que acrescentar mais nessa cor que você vai pôr um intensificador, olha, de quem? Roxo. E o roxo, por ser frio, vai dar a sensação ótica de uma tonalidade do 7 e não do 8. Então vai ficar bonito? Vai ficar bem vibrante, quase aquela tonalidade mesmo de um rosa púrpura. Não vai nem ficar tanto para o vermelho, exceto se você adicionar aqui na sua mistura a escolha de uma nuance que seja com uma grande intensidade de vermelho. Então, um exemplo, se fosse eu, qual seria aqui, né, a minha sugestão? Eu colocaria uma nuance na altura do 6, porque o desejo dela é permanecer na altura do 6. Mas como eu vou utilizar o oxidante de 20 volumes, essa cor vai chegar no fundo do 8, mas eu vou trazer ele de volta com as nuances frias. E eu também posso adicionar, né, aqui, ó, ao invés de algo do 7, eu trabalhar na altura do 6. Então, eu vou trazer novamente esse cabelo para cá, correto? Então, o que vai acontecer? Qual é o fundo da altura do tom do 6? Não é o laranja, ó? É o laranja, tá, ó? Laranja. Ficou meio, mas acho que deu para entender. Então, o laranja tem vermelho aqui dentro? Tem. Eu tenho o vermelho e tenho o amarelo. Perfeito. Então, se eu cheguei aqui, esse fundo é ideal para que eu consiga criar um marsala? Também. Veja só, então, quando eu cheguei aqui, qual é a cor que a Renata iria criar aqui, tá? Eu iria aplicar o 6, mas eu gostaria de uma nuance de vermelho que é intensa, vibrante. Então, eu vou colocar aqui, olha, um vermelho que seja com profundidade. Então, esse meu vermelho, ou vai ter que ter, vamos supor que esse meu vermelho seja a emissão de reflexo do 0,6, do ponto 6, tá? Então, eu teria que ter, então, ou o 6,0 seria 60, tá? Então, aqui eu seria, ó, 6,60 ou 6,66, perfeito? Isso é para te dar um exemplo, tá? De qual cor eu iria escolher para essa nuance aqui. E junto disso aqui, quem é que eu vou adicionar? Eu vou adicionar um acentuador, reforçador, intensificador de cor. E aí, então, eu pego o roxo e adiciono aqui, tá? Quanto? Aí é o pulo do gato. Cada variação desse marsala vai depender
da quantidade, ou seja, a proporção de cada nuance dessa aqui que você vai misturar. E você só vai descobrir qual é a melhor para te entregar aquela determinada, né, nuance mediante o fundo de clareamento que você realmente chegou e também mediante o quê? O desejo da sua cliente e testes, certo? Mas e onde é que entra o marrom terroso nessa história? Vamos lá, colorimetria estrela de cor novamente. Para que nós tenhamos em colorimetria uma tonalidade de marrom, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a mistura de 3 cores primárias em partes equilibradas, ou uma mais ou uma menos, para criar uma tonalidade de marrom neutro, correto? E aí o que acontece? Olha só, você vai fazer o seguinte, o percentual aqui é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Vai variar muito, porque o acentuador você coloca por centímetros. Então, se você quiser, tá? Para um tubo dessa nuance aqui, 6,60, você vai colocar aqui 2,5 centímetros desse roxo. E onde é que entra a história do marrom? O marrom vai entrar onde? Na base, no 6. Cuidado com a quantidade de base, porque se você colocar muito, vai abafar o resultado da vibração dessa cor aqui embaixo. Com relação à quantidade, o percentual de acentuador que eu adiciono aqui, tá? Vai variar, é aquilo que eu falei, quanto mais violeta você quer, maior quantidade de centímetros você põe. Porém, lembre-se que quanto mais violeta você colocar, mais fechada e abafada essa cor fica, ela perde um pouco a vibração do vermelho. Então, se você quer uma cor com profundidade, ao invés de você acrescentar o 6, você também pode acrescentar apenas o 660 ou o 666, porque aqui, ó, nesse 6 da base dessa cor, eu já tenho as 3 cores primárias. Aqui eu tenho azul, aqui eu tenho vermelho e aqui eu tenho amarelo, ó, aqui dentro. E depois eu tenho, né, os 2 reflexos, né, que é o primário e o secundário, que vieram para quê? Para acentuar, né, a vibração, né, dar um calor para essa cor aqui. Então, esse percentual de roxo aqui vai depender do resultado que você quer obter. Agora, também é válido, também aqui é uma dica de ouro, acrescentar não somente o roxo, de repente você quer acrescentar um pouco de quê? Acaju. Porque você sabe que o acaju, aos nossos olhos, também é o quê? Uma gama de vermelho e também é parecido com marrom. Só não é tão o quê? Aberto. Ou, ao mesmo tempo, também não é fechado. Ele também é uma cor que navega. Então, aqui nesse caso, você pode acrescentar um pouquinho de acaju, um percentual pequeno. Mas nuance de reflexo? Não, porque na nuance de reflexo também tem base. Eu quero que você adicione um intensificador acaju e um intensificador roxo para essa cor aqui que você escolheu. A nuance de reflexo vai ser apenas uma. Quando então que eu vou utilizar para criar um marsala? Uma cor fundamental. Quando a tua cliente tiver branco. Um percentual de branco, o que? Relevante. Porque se você aplicar essa receita aqui, esse exemplo que eu te dei, de criação de marsala, sobre um cabelo que é branco, imagina o que vai acontecer. Esse cabelo vai ficar rosa. Porque é a mesma coisa de fato de você, na prática, derrubar uma garrafa de vinho tinto sobre uma blusa de malha de algodão branca. O que você vai ter ali? Um resultado rosado, violáceo,
um vermelho mais rosé, mas jamais você vai ter aquela cor que você vê na garrafa ou na taça do vinho. Percebe, então, quando é que você vai ter que utilizar essa nuance fundamental na mistura? Quando você tem um branco. Se você tem um percentual de branco que está ali acima de 50%, eu já te aconselho a não usar somente a nuance de reflexo. Porque neste caso é necessário que você adicione ali na sua mistura, na sua fórmula, uma nuance fundamental para ajudar, para dar profundidade, para que você faça uma cobertura de branco com eficiência, tá? E aí vale você seguir as regrinhas de cobertura de branco daquela marca que você já está acostumado a utilizar aí no seu salão, porque cada empresa, né, tem um pouquinho de diferença em relação a esses percentuais de branco, a melhor forma de se fazer essa cobertura de branco, tá? Bom, vou colocar aqui um outro exemplo, tá? Então, a sua cliente, ela tem uma altura de tom natural do 4, que é o castanho. Então, a cliente tem aqui, então, o 4, castanho, natural, sem cor cosmética, né? Resolveu, ela viu lá e falou, olha, mudei, eu quero mudar o cabelo, vi, achei bonito, minha amiga fez, também quero fazer. Meu desejo é não clarear demais meu cabelo, eu quero continuar sendo morena. Então, eu quero o quê? Estar aqui na altura de tom do 5, que é o castanho claro. Perfeito! Olha que maravilha, olha o desejo dela. Favorece ou não favorece para fazer um marsala? Favorece, ó. Por quê? Porque qual é o fundo de clareamento do 5? É quem? Olha lá, vermelho alaranjado. Certo? Então, eu tenho vermelho aqui, certo? E ainda a quantidade de amarelo para fazer esse alaranjado aqui é o quê? Menor do que a quantidade de vermelho que eu tenho aqui. Então, esse fundo de clareamento, para mim, é perfeito para que eu construa um marsala para minha cliente. Então, como é que você vai fazer esse marsala? Como é que você faz? Gente, lembra da regrinha que eu acabei de falar. Nuance fria dá sensação ótica de meio tom mais escuro. Então, qual é a altura de tom da nuance que eu vou escolher para trabalhar esse marsala que ela me pediu? Se eu trabalhar na altura do 5, eu vou voltar, muito provavelmente, para a sensação ótica dela de 4. E ela não vai ter aquela vibração da cor marsala que ela deseja. Ela vai achar que a sua cor não pegou, não é assim que ela fala? Eu fui lá no fulano fez uma cor para mim, mas não pegou. É assim que a cliente fala. Então, como é que você tem que raciocinar? Neste caso, você vai trabalhar com uma coloração na altura do 6 ou na altura do 5. Se você escolher trabalhar na altura do 5, você tem que levar em conta o seguinte: na altura do 5, se você partir para uma nuance, para uma emissão de reflexo muito, púrpura, muito violácea, o que vai acontecer? Você também vai dar para ela a sensação de quase chegando no 4. Vai ser um 5,5, ó. 5,5, tá? Então, meio assim, né? Ó, 5,5. Aí, o que acontece? Se você pretende entregar a ela aquela sensação ótica fiel de 5, que é o desejo dela, olha lá o desejo dela aqui. Então, trabalhe com a mistura de base. Você pode misturar 6 mais o 5. É fundamental? Não. Nuance de reflexo. Acabei de falar que você só vai utilizar nuance fundamental para construir marsala se a sua cliente tiver um percentual de brancos, o que? Relevante. Caso contrário, você pode trabalhar apenas com nuances de reflexo, porque você vai trabalhar com cores mesmo, com emissão de reflexo e vai utilizar o quê? O fundo de clareamento a seu favor para você criar essa cor. Perfeito? Então, veja só, neste caso aqui, o que eu tinha falado para você? Que para o marsala, ele tem o quê? Qual é a cor marsala? Ele tem o vermelho, certo? Ele tem
o marrom e ele tem quem? O roxo, certo? Agora você viu por que eu gosto que você aprenda a construir esse raciocínio, né? É o que eu sempre falo. Aluno que é do Desvendando a Colorimetria desmembra a cor. Ele desvenda ela. Então ele vai desmembrando essa cor até ele entender que aqui eu tenho um fundo, que é o ideal, e aqui eu tenho o desejo da minha cliente. E essa cor aqui, ou ela vai ter que acentuar essa cor, ou ela vai ter que o quê? Sobrepor essa cor, matar. Como no meu caso aqui é ajudar, é acentuar, então eu não vou matar ninguém, não vou abafar, não vou acentuar, atenuar, não vou atenuar ninguém, eu vou acentuar, certo? Então veja só, para isso, o que eu tenho que criar? Eu vou escolher uma nuance da minha cartela de coloração que tenha essa emissão de reflexo de vermelho. Mais uma vez, você pode escolher lá. Vou colocar aqui, então, uma outra opção diferente. Vou colocar até um pouco do acaju aqui já dessa vez, tá? Ó, o acaju tá aqui e aí você coloca o vermelho aqui, ok? Uma nuance na altura do 6, para você chegar ali próximo do 5. Se você quiser, na hora de você fazer a proporção de medidas, você pode acrescentar, olha, outra nuance, estou fazendo errado aqui, ó, assim. Uma outra nuance de reflexo na altura do 5, só que aqui o percentual tem que ser, ó, pequeno em gramas. Você tem que colocar aí muito menos, você pode colocar em torno de 5 a 7 gramas só desse 5, mas não é o 5 fundamental, tem que ser de reflexo também. Você pode colocar aqui, ó, o 5 60, se tiver na marca que você trabalha, tá? E aí você coloca essa cor, tá? Pouquinho de, né, um percentual maior dessa nuance, um percentual maior dessa. E o que falta colocar aqui? O marrom já tem? Tem, porque ele tá aqui no acaju e ele tá aqui nessa base e tá aqui nessa base. Então, aqui você já tem vermelho. Quem que tá faltando? O roxo. Então, você vem com um acentuador, né, e adiciona ali uma quantidade de roxo em centímetros. Lembrando que, tá, você quer fazer uma nuance de marsala em que a sua cliente deseja estar na altura do 5. Dessa forma que você consegue criar. Aí você teve alguém aí que parece que andou perguntando sobre preto. O Rude? A Ruth, perdão. É que eu tenho uma assistente que lê aí pra mim, porque o celular fica de um lado que não dá pra eu ler, tá, gente? Então vamos lá. Teve uma pergunta, a Ruth está me perguntando como é que eu crio um marsala pro número 1. Lembra que eu falei aqui no começo da aula, eu não sei se você já estava assistindo, talvez você tenha perdido essa parte. O número 1, quando eu promovo ali, né, uma mudança de cor e eu utilizo um oxidante de 20 volumes, o que você tem que levar em conta? Que toda vez que eu vou submeter um cabelo que está entre 1 e 3, então o número 1, número 2 e o número 3, eu perco um tom de clareamento. Então, se eu for utilizar um oxidante de 20 volumes, eu não vou clarear 2 tons, eu vou clarear apenas um. Se eu pretendo criar um marsala, significa que, e detalhe, tá, Ruth, esse cabelo não pode ser com cor cosmética. Se for, as regras são totalmente diferentes, requer limpeza de cor, porque daí eu preciso fazer um color out primeiro, né, remoção de cor, para depois criar uma marsala para ela. Diríamos que essa cliente sua tenha o cabelo na altura do 1 e que seja natural. Se for este o caso, o que você vai fazer? Utilize um oxidante de 30 volumes. Por quê? Com de 20 volumes você não vai chegar na altura do quê? Você vai clarear o quê? Um tom. Você não vai chegar na altura do 3, porque você não consegue clarear 2 tons com 20 volumes numa base 1. Então, você vai ter que utilizar o de 30 volumes para você chegar no 2 e aí você escolhe apenas o quê? Uma nuance que não seja na altura do 2, de preferência na altura do 5, que você vai aplicar, porque você só vai entregar
emissão de reflexo. Mas como você precisa de uma base, se você aplicar uma base na altura do 2 ou do 3, imagina a quantidade de azul, a proporção de azul que existe lá dentro do tubo de coloração nessa altura de tom, do 2 e do 3. E até do 4. Então, dá para você trabalhar na altura do 5, porque ele só vai servir o quê? De transporte, para levar a nuance de reflexo que você deseja para dentro lá do córtex, lá nessa altura de tom que você chegou, que aí você vai chegar na altura do 2, tá? Do 1 você vai chegar no 2 com 30 volumes. E aí você aplica quem? Uma nuance de reflexo na altura do 5, que seja com uma enorme vibração de vermelho. Então você vai optar pelos ponto .60, ponto .66 ou barra, tá? E vê aí a marca que você trabalha. Mas o importante é que tenha uma vibração de vermelho muito grande, muito intensa ali naquela cor. E neste caso você vai adicionar um percentual do intensificador ou do reforçador no violeta, mas pouco, menos. E por quê? Porque essa cor escura, a 2, que você chegou nela, já tem por si só azul, certo? O vermelho que você chegou do fundo de clareamento dessa altura do 2, ainda tem resquício de azul ali. Então, se você põe muito roxo, você vai ter uma cor com uma sensação óptica de 1, muito mais para o azulado, um roxo azulado, do que para um vermelho. Você perde a intensidade de vibração do vermelho. Esclareceu? Eu espero que tenha ajudado, tá? Olha, Ruth, se for o caso da sua cliente ter cor cosmética, dá uma olhada lá na Beleza na Íntegra, no canal que eu tenho, talvez você já esteja me seguindo aí. Eu já disponibilizei alguns vídeos em que eu explico sobre essas limpezas de cor. Limpeza de cor é um tipo de procedimento em que a gente realiza, né, nós coloristas realizamos para fazer a remoção de reflexos indesejados de uma cor cosmética ou até mesmo de um cabelo natural. Às vezes a cliente deseja ter uma cor mais quente, mas o cabelo dela, por natureza, já emite um reflexo muito frio. Tem cabelos assim, tá? Existem e por sua vez o contrário também. Às vezes a cliente tem uma cor, né, de cor cosmética que tem ali uma emissão, uma vibração, por exemplo, o vermelho, uma caju, e você quer modificar para uma nuance mais bege, mais neutra, ou até mesmo mais fria, e você não consegue fazer essa sobreposição pela vibração daquele vermelho ou pela profundidade daquele vermelho. Então, às vezes é necessário que a gente realize uma remoção, né, uma limpeza de cor que nós chamamos de color out, tá? Que é a remoção da cor cosmética ou de uma emissão de reflexo que está ali nos incomodando, nos impedindo de criar uma nova nuance, de pôr ali uma nova cor. Ela não existe uma compatibilidade de reflexos, então às vezes nós precisamos aplicar essa regra para obter um novo resultado de cor, tá? Tem mais alguma pergunta por aí, pessoal? Não? Por enquanto não? Tudo ok? Acho que a gente ainda tem mais uns 3 minutinhos. Se quiserem aproveitar e der tempo, a gente aproveita. Enquanto isso, eu vou falar para vocês, tá? Que as inscrições para participar da Masterclass do Desvendando a Colorimetria, que vai acontecer essa semana, na quinta-feira agora, dia 14, às 8h30 da noite, já estão abertas. Então, caso você ainda não tenha participado, né, não tenha realizado a sua inscrição para participar, corre lá que ainda dá tempo, faça a sua inscrição. Muito provavelmente alguns de vocês já estão recebendo os meus e-mails. Não se esqueçam de abrir, leia atentamente, siga as instruções para realizar a sua inscrição por inteiro, por completo, porque você vai sendo direcionado para uma outra página, mas é essencial que você clique em todos os botões para conseguir concluir a sua inscrição de maneira efetiva, senão você não vai conseguir assistir e vai perder uma excelente oportunidade de aprender algumas novidades, algumas coisas relacionadas à colorimetria. Pode perguntar. O tio está dizendo que ela disse que colore de vermelho, mas não pega.
Tá, você faz na tentativa de realizar o Marsala, você aplica a nuance vermelha e não pega, ou você quer somente uma cor de tonalidade vermelho e ela não pega? Porque existe essa diferença. Para fazer o Marsala, tá? Provavelmente, então, se não está vibrando na tonalidade do Marsala, vai depender daquilo que eu falei, o fundo de clareamento que você está chegando. Se for no caso do preto, é porque já tem ali, às vezes, uma cor cosmética, então você precisa fazer essa remoção de cor cosmética primeiro, para depois você conseguir, tá, realizar a nova cor. Se esse cabelo, tá, 42, não? Essa cor, ela tá na realidade, então se tiver com cor cosmética no preto, o que vai acontecer, tá, gente? Você precisa remover, porque a quantidade de azul que tem lá, Ruth, não vai permitir que você revele uma tonalidade de Marsala, porque o Marsala, ele precisa mostrar a vibração do vermelho, tá? Então, é muito importante, se for um cabelo natural, aí você capricha na quantidade de vermelho, naquela vibração do vermelho, e põe uma pitadinha só desse intensificador roxo. Se não, o mais importante, se for cor cosmética, é primeiro retira aquele azul que fica ali do preto, retira um pouco mais do vermelho violáceo mesmo, azulado, né? Aquele vermelho pro vinho vibrante, profundo ali, tira essa profundidade. Aí depois você vai lá e aplica uma nova nuance, ok? Espero que tenha sido esclarecedor. Se vocês ainda tiverem algumas dúvidas, pode deixar no comentário, depois eu procuro responder para vocês. O meu objetivo é tentar te ajudar até você conseguir fazer esse Marsala bonito e perfeito, tá bom? Compartilhem com os amigos, façam sua inscrição para participar da Masterclass do Desvendando a Colorimetria, que vai acontecer essa semana, na quinta-feira, às 8h30 da noite, dia 14 dessa semana agora, tá? Então, um grande abraço para vocês e amanhã tem mais. Muito obrigada e até amanhã.